Olá, meu bem, estamos aqui mais uma vez nessa conversa de primos. Gostaria de pedir aos nossos ouvintes, seguidores, aos nossos participantes para se inscreverem no canal, para dar o like, para divulgar, enfim, para participar mais ativamente, que estamos precisando dessa divulgação. E que isso nos ajuda, né? Like, essas coisas aí da internet, Exato. não é da inteligência artificial, não, tem outro nome, né? A contabilidade que eles fazem, né? Eu não sei todos os nomes Não precisa saber, o importante é que exista, é que tenha. que existem. Não precisa saber muito. Falando nisso, na verdade, esta conversa de hoje é a continuidade da conversa passada sobre a maternidade. Aham. Maternidade e que não tivemos tempo, né? Porque Mirella cortou a gente, sabe? Cortou o nosso tempo. Então, a gente ficou sem o tempo de falar sobre uma última etapa. Mas não eu estou brincando, Mirella, não iria dar tempo mesmo, não, porque os 40 minutos, que já é realmente um tempo grande para quem ouve, a gente tem consciência disto, né? Mas também não queremos tirar o relax, a reflexão da nossa conversa, Uhum. que é a identidade, né? Do que da nossa proposta. Então, o tema de hoje será a maternidade independente. Então, li algumas coisas rápidas, né? E li dois panoramas, porque como eu estou em Milão, na Europa, dois panoramas diferentes, Brasil e Europa, sobre a maternidade independente solo, que eles chamam solo, maternidade solo. Então, você já tem essa experiência, Sim, eu tenho, né? mas não foi uma escolha minha. São duas coisas. A maternidade independente por escolha, que você vai e tem essa consciência de que você vai ser mãe solo, e procura ou um pai, uma aventura, um pai, um acordo, faz um acordo, enfim, abre as cartas, né? Coloca as cartas na mesa e diz: eu quero ser mãe, mas não tenho um partner, não tenho um parceiro. Você quer ser o meu doador Uhum. físico? E tem os doadores, os bancos doadores, né? Então, e tem a maternidade independente, que você não fez essa escolha, mas foi uma consequência de uma escolha mal feita, talvez. Mas não foi uma escolha, foi uma Vamos escolha mal dizer, feita. É uma bem diferente. contingência, né? Algo que aconteceu. Exato. Então, a gente está falando aqui hoje, para não ficarmos muito no aberto, vamos fechar para maternidade independente by choice, que eles chamam por escolha. Por exemplo, no Brasil, estava lendo, fiquei até surpreendida, 13,5% hoje é a percentual da maternidade independente por escolha. Grande, né? Se bem É. que o Brasil é um país realmente muito grande, muito mais populoso que a Europa. Aqui na Europa, olha bem a diferença, a discrepância. Aqui na Europa, os países do norte, Noruega, Dinamarca, Irlanda e o Reino Unido, que não pertence à Europa, mas que está, né? Pertinho, a Inglaterra, o Reino Unido, mais ou menos entre 7 a 9%. É um percentual grande. Se bem que, se a gente for ver o índice, a população é bem menor, né? A amostra da pesquisa. E a Espanha, que é um país bem mais aberto, isso não quer dizer que é um
Isso tudo sobre maternidade em banco de doadores. A Espanha ficou aberto. Mais ou menos 50%, quase a metade dos nascimentos são fora do casamento. Mas aí você não sabe. Não sabe se foi essa metade, que eu acredito que não seja, que está muito grande, de um percentual por escolha, né? Da maternidade independente, solo por escolha. Então, assim, e sem falar também de que isso tudo está dentro de um cenário onde as mulheres que fazem essa escolha, elas são mulheres 100%, né? Obviamente, são mulheres mais instruídas, com um grau de instrução bem alto, de nível superior, com MBA, acadêmico, enfim, e são mulheres economicamente fortes no cenário econômico. Então, assim, só para a gente desenhar um pouco. Hoje eu estava aqui, meio-dia, na hora do almoço, não era nem meio-dia, era às 13 horas, conversando com meu filho adolescente, 19 anos, italiano, homem. Eu falei para ele: olha, eu vou te fazer uma pergunta bem rápida, não precisa você pensar muito, não. Sim ou não? Ele ficou me Uhum. olhando, sim, diga. Eu falei: maternidade independente, sim ou não? Sabe o que ele me respondeu? Não. Eu falei: por que não? Eu fiquei meio frustrada, porque eu sou a favor, mas enfim, por que não? Ele falou: porque eu não gostaria de ter sido filho de uma mãe sozinha. Eu acho que é uma escolha egoísta. Aí eu falei: a cobra vai fumar hoje. Como é? Sabe por que eu respondi para ele? É porque você é fruto da religião católica, onde o arquétipo familiar tem que ter pai, mãe. E filhos A de filha, né? mães, Ah, filho de mães gays. Ele falou: também sou contra, porque não tem a presença do pai. Eu fiquei assim, tipo, este não é o meu filho. Este não pode. Mas 19 anos, viu? agora eu entendo ele, porque ele está baseado na experiência dele, que ele tem um pai suficiente para ele, que ele gosta, que ele aprova a paternidade do pai, né? E da mãe. Então, esta é a experiência dele. Eu não gostaria que fosse diferente. De quê? Da que ele tem. Então, está baseado nisso. Ele ainda não foi além disso para o mundo. Né? Está ainda na Mas a gente não projeção. teve briga, não. Mas teve assim. Depois eu falei a minha opinião, né? Que eu acredito que uma mulher que realmente ela possa é, escolher, possa responsavelmente, né? Economicamente e emocionalmente, não só economicamente, ela possa bancar essa escolha de uma forma tranquila, serena. Obviamente, a gente não pode ser sempre tranquilo e sereno para dar sustentabilidade, né, a esse ser, a esse filho, filha, enfim. Ela tem esse direito. E aí, meu filho, Vitório, falou para mim: te está. Tipo assim, pode ser. Abrir um pouco Foi, para abriu. além dele, né? Da experiência. Eu acho que primeiro a gente deve separar mãe de maternidade. Vamos lá. Por isso que eu preciso de você, meu bem, para clarear os meus caminhos de mãe, de mulher. Eu acho que você não deve Vamos, engravidar agora. vamos. É, mãe é uma pessoa. E, como gênero, é uma mulher. Maternidade é uma ação. Maternidade vem do verbo maternar. Maternar é uma ação. É uma ação realizada na direção de
uma criança que você adotou como filho. Por que eu digo isto, adotou como filho? Porque se não houver adoção, não adianta ser biológico. O biológico pode ser abortado, o biológico pode ser doado. Hum, Então, o biológico adotado é que é aquele que eu digo, meu filho, né? hum. Mesmo que a gente já conversou que esse meu aí é uma casca de banana que a gente escorrega, né? Então, quando uma mulher quer a experiência da maternidade, ela pode adotar, pedir a alguém para ajudar ela a ter um filho, um homem, né, que precisa de uma outra célula, né? Sim. Ela pode pegar no banco de Uhum. dados, de dados de De esperma, células, de de células. espermatozoides, porque ela quer a experiência da maternidade e ela vai exercer esta relação chamada maternal. O bebê, isso pode ser um filho que esteja, né, que venha de dentro da barriga, se pegar o espermatozoide, e pode ser um filho que foi gerado em outra barriga e que ela pega para viver a experiência da maternidade, Exato, as barrigas de aluguel, exatamente. a barriga de aluguel. Quando ela, inclusive, descobre que não pode gerar. Gerar. Outras também não podem gestar, que pode implantar o óvulo. Que eu conheço casos assim de fecundação externa implantada, sendo que o óvulo não era da mãe, mas Entendi. era da mãe que passou a ser Sim, a mãe sim. que gestou e maternou. Uhum. Bem, essa eu acho que é uma situação estrutural que eu estou falando. Agora, para essa questão do direito, né? Direito. Exato. O que a gente pode dizer? Qual é a experiência de vida que é válida? Esta é válida, esta não é válida. Se o mundo está aí com bilhões de De po- experiências E de possibilidades também, né? e de possibilidades, né? Uhum. Condições subhumanas, condições de pobreza extrema, condições de pobreza mais ou menos, violência familiar. Então, assim, as experiências estão aí. E ter um homem na casa que o filho chama de pai não garante a sanidade da relação. Eu acredito E muito nisto. ter uma mãe, Baseado do que eu vejo, nas experiências que vejo, sobretudo no Brasil, menos na Europa. Eu acho que na Europa é, a consciência, a responsabilidade paterna, ela é muito mais presente. mas pode ser violenta, pode ser Pode ser preconceituosa, silenciosamente, pode. pode ser Mas uma é mais. violência silenciosa e Sim. pode não ser. Pode ser uma violência explícita mesmo, corporal, não só verbal, ou de frieza. O que eu quero dizer assim, é que as possibilidades são muitas e a presença não garante. O pai presente, o pai ausente. A mãe presente, a mãe ausente. Não garante. A pessoa pode estar em disfunção e vai ter uma relação com o filho, uma relação disfuncional. Mas Mas sim, tenta. é mais ou menos nisso que eu escrevi aqui, até para chegar. Essa questão hoje, essa expressão que está muito na moda, é uma família disfuncional. Então, assim, uma mãe que é solo, isso não quer dizer que essa família será disfuncional. Não, O que não. é uma família disfuncional? Quando aquela relação não ajuda ao crescimento, é um impedimento. Hum. Um impedimento físico, um impedimento psíquico, principalmente, psíquico-emocional, principalmente. Aí é disfuncional. Não é porque tem essa coisa, disfuncional, porque o pai não faz o pai, a mãe não faz a mãe. Mas eu acredito que, como você está dizendo aí, é o que realmente impede, né, os filhos de se desenvolverem dentro daquela família.
Ou seja, quando dentro da família o desafio de existir é grande. Porque Hum, uma família, em princípio, precisa ajudar o filho a enfrentar o desafio no mundo. Então, exato. a função exercida pelo pai, a função exercida pela mãe, como função, e tem que estar no pai e na mãe essa função paterna e materna, que a gente pode separar que a função materna é a função cuidados e a função paterna é a função autorização. Mas isso tem que estar, autorização para ir ao mundo, para Hum, fazer mundo. Isso tem que estar como função tanto no pai como na mãe, ou nas duas mães, ou nos dois pais que criam. E isso faz a funcionalidade da família. Não é o fato hum, de não ter o pai, de o filho ser filho de um espermatozoide comprado, de uma barriga de aluguel. Não é isto. A família que, naquele conglomerado ali, naquele grupo de relações, facilita a reflexão, facilita a adaptação e a apropriação da sua realidade. sim. Não fica impróprio. Não tem Mas uma mulher no que arquétipo né, da questão psicológica, do papel pai e mãe, do arquétipo familiar, isso hoje está muito mais aberto, né? Ou não? é, eu acho que está completamente reconfigurado, É configurado. aberto e reconfigurado. Ou seja, o que vale é a qualidade da experiência vivida, não é a figura presente, ausente, a figura de homem, a figura de mulher. Não é isto que dá sanidade. Não garante nada. Eu, como mulher, tem também, né, que entre 35, o índice, né, das mulheres que escolhem a maternidade solo, em doadores, em bancos doadores. Entre 35 e 45 anos. Que é a idade onde eu digo a mulher entra no saci mesmo, de querer ser mãe, né? Ah, quem tem esse chamado, né, da maternidade? Eu digo que é um chamado. Quem tem esse chamado de maternar, como você está dizendo. Eu acho, O desejo, né? na minha, Chamado é o eu desejo. hoje, Vou o marcar aqui, desejo. o chamado é o desejo. Não é uma coisa assim, uma luz que iluminou na cabeça, O uma, chamado é o uma desejo, exato. notícia de um anjo, né? Como tem na religião, que veio e disse: Olha, você foi chamada a ser mãe de Messias. Não é isso. Pode até ter sido lá, mas não é o que ocorre no cotidiano de toda a humanidade. Eu fiquei Então, pensando beleza. muito, refletindo sobre eu, Maristela, como mulher. Eu, se hoje tivesse o desejo de maternar, de ser mãe, e não tivesse um parceiro, eu iria para um banco, tranquilamente. E não me sentiria de forma alguma eu em culpa, mesmo sendo talvez julgada por algumas facções, algumas entidades da sociedade, porque tem, né, essa pessoa egoísta, porque não pensou na criança. Tem. Eu já procurei, já sondei. Não pensou na criança, que não vai ter um pai. Mas talvez, Mas né? aí é um modelo, né? É o É um pensamento modelo de muito uma rígido. disfunção pensada no modelo e não na experiência, né? Não pensou na criança. Como? Por quê? Porque não é que um pai. Você pensa na criança, primeiro, quando você tem o desejo da maternidade, você deseja a maternidade. E o filho é o objeto disso. Então, o Hum, primeiro pensamento não é na criança. A partir da experiência,
né, da gravidez, da modificação do corpo, a consciência de que tem ali um filho se desenvolvendo. Você vai pensando no filho, o que é que você vai comer, as horas de dormir, depois algum sacrifício que se faz, né, para. Alguns não, tantos. Sim, mas para dar conta daquilo, né, Sim, mas daquilo que surgiu, é a daquela vida. escolha, é o preço da escolha. Tudo bem, É, tudo tudo bem, bem. mas eu estou falando do fenômeno. Sim. A pessoa abdica de coisas. Hum. Existe também a ilusão de que uma mãe é solteira é uma mãe sozinha. Não existe isso. Uma pessoa não pode, uma mulher ou um pai solteiro, não pode segurar uma criança aqui com a outra mão fazer a comida, com o pé lavar a casa, né? Seria Sair ótimo se pulando pela pudesse. rua com o outro pé. Nós vivemos numa rede hoje reconfigurada. Tem Exato. alguém que você chama para lhe ajudar, tem alguém que se propõe a lhe ajudar, tem pessoas que você paga para ajudar você. Uhum. É parentes, a própria família, amigos, rede, rede de É, apoio. Exato. rede de apoio. Quando eu nasci, por exemplo, eu dei bastante trabalho, né? Primeiro, para nascer, porque eu passei de 9 meses, né? Depois, aí fui arrancado de lá e tal, contrariado, mas vim. Não queria Aí sair do eu útero. queria. Eu acho que quando eu ouvi os sonhos do mundo, eu disse, pô, velho, não era bem o que eu pensava. Exato. Bem, brincadeiras à parte, eu tive uma infecção de pele na cabeça. Tive uma furunculose. Eram Bebê, quatro recém-nascido. revezando. Recém-nascido. Saí do Olha, hospital já com a furunculose. Até eu ficar bom, levou um tempo. Eram quatro revezando. Porque minha mãe se casou, meu pai comprou a casa de meu avô e ficaram lá, minha avó, minha tia-avó e minha tia, com minha mãe quatro. Se revezavam porque eu não dormia. Então tinha que claro, ficar com ali essa, claro, maternando, dando essa maternando. assistência. Então minha avó maternou, minha tia-avó maternou, e minha tia, irmã de minha mãe, maternou e minha mãe maternou. Você teve várias mães, então, meu bem. Eu tive várias mães diante daquela situação. Sim. Porque se não fosse isso, talvez as outras fizessem bilu-bilu. Só, que gracinha! Oh, que lindinho. Sim. Então foram dar esse socorro. Imagine se fosse minha mãe sozinha, 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas. É, isso é ilusão, realmente, de que uma mãe solteira é só. É realmente. Ou o pai, quem estiver ali, né, maternando e também, vou dizer assim, paternando, que é dando essa autorização, essa é, legitimação para ir ao mundo, pode ser, já disse, homem ou mulher, essas pessoas, desde que façam isso, é Uhum. válido. Sim, claro. Tem uma coisa de um dizer de Ziembski, que é um estrangeiro que morou no Brasil, que era diretor, ator e tal, um cara muito cabecese. Eu assisti uma entrevista dele, gravada, onde ele dizia assim, terminando, a experiência humana é válida. Você veja como isso é amplo e profundo, né? Muito, muito mesmo. A experiência de Vitória, com que você trouxe aí, é uma experiência válida. Eu conheço a sua família, Sim, claro. e eu sei Sim. que o pai é um super pai, né? Assim, Sim. presente e participativo, eles têm conversas, têm também algumas divergências, como tem com você. É válido, mas não é a única matriz válida. Sim, Existe não, mas muita coisa. quando fiz a pergunta para Vitório, não vou falar mais meu filho, vou falar Vitório.
Saindo da identificação, coitado, para ele ficar mais livre No mundo. e no mundo. Quando eu fiz essa pergunta, eu tinha a expectativa interna de ouvir outra coisa. Olha bem, conhecendo o sujeito. Eu falei, quando ele falou, eu falei sim ou não? Ele falou não. Aí eu fiquei, sabe, aquela, tipo, mas não foi, eu não fiquei desapontada, mas eu fiquei surpresa, a palavra certa. Foi surpresa, sabe? Eu falei, que ainda fiquei mais curiosa em saber o porquê. Aí ele me trouxe e eu falei, eu compreendo, mas você está falando de você, está falando de uma pergunta, de um tema. Ele, de um tema depende. Mesmo assim, acho que pode ser egoísta, uma atitude egoísta da parte de uma mulher. Sempre trazendo a experiência, né, dele. Pensar que pode dar conta de tudo. Olha aí, sem um pai. Enfim, Mas é olha isso. aí, um casal de homens, amigos meus, não são muito amigos, são conhecidos, porque são mais amigos de uma amiga minha. Hum, Eles adotaram três garotos. olha, São cinco homens na casa. dois pais. E vai dizer que essa experiência não é boa? Uma vez eu os vi saindo do cinema, o filho abraçado com o pai, porque eu conheci crianças, já adultos. Né? Quer Olha dizer, aí. tem algo bom ali entre eles, porque senão não iriam juntos ao cinema, nem sairiam Nem abraçados. abraçados. Claro que tem. Sim. É como você está E falando, tudo é experiência. na Porque visita que talvez nesse arquétipo, hum, tenha mais feito mais. Eu não gosto de falar pai e mãe, fazer essa divergência tão, dividir tanto. Mas dentro do arquétipo tem um pouco, né? Como não divergir? Talvez um tenha maternado mais e o outro tenha paternado mais. sim, sim. Pode acontecer. Mas o Não se sabe. funcionamento foi Ok. satisfatório para Foi o ok. crescimento, Exato. para os vínculos. É isso. O que eu acho que valida é isso. É a funcionalidade do vínculo. Sim. O vínculo, eu acredito que ele dê muito o ground, né, na bioenergética, a base. Ele dá muita base quando É o chão uma emocional. pessoa dá, é o chão emocional. Então, acho que isso faz a árvore ter as raízes para poder crescer saudável, de uma forma metafórica, né? Agora, de qualquer forma, o ser humano se vale, né? Se vale da experiência. Óbvio, porque não tem uma experiência completamente perfeita, não existe isto. Aí, por mais desafio que o sujeito tenha dentro da família, é nesse sentido que eu digo, ele se vale. Sim, então, vamos assim, para a gente poder fechar aqui. Por exemplo, em várias famílias convencionais que eu conheço, tem muita disfunção. Então, Então, pai, mãe, filhos, mas é a família que tem disfunção. Então, né? aumenta o nível de sofrimento existencial, porque não há apoio, acordo. Pai ausente, mãe narcisistas, enfim, não gosto de fazer apontar dedo para ninguém, porque todos nós somos imperfeitos. Mas essa coisa do arquétipo, ele pode ser uma armadilha, né? Para a gente ficar preso em experiências que muitas vezes a gente se ilude achando que está tudo ok e não Está está. tudo certo, né? Tá Está tudo certo. certinho. Mas se você for escavar um pouco e ver, ou até observando de fora, você pode encontrar disfunções também. E que está tudo certinho. Um pai, homem, uma mãe, mulher, uma filha e um filho. Pronto, família perfeita. Pronto, está perfeito. Vai dar tudo certo. Vamos ver. Mas acho que essa conversa é bem interessante, porque desmistifica muitas coisas. Tanto a A gente questão do convencional, quanto a questão do, enfim,
É como o que vale é a experiência. E a vida é um desmistificar contínuo. Exato. Mas para isso precisa de abertura. Perfeito. É isso, meu bem. Então, Então, vamos dar um bye-bye dessa vez, agradecer os nossos ouvintes, os nossos seguidores e um grande abraço para todos. Um beijo bem grande para você, meu bem. para você também. Tchau.